sejam bem-vindos a mais um Olá Europa, aqui no nosso canal do YouTube. Bem-vindos mais uma vez aqui com a gente. E hoje vamos falar sobre um tema também que a gente tem recebido muitas perguntas, principalmente para quem vem do Brasil para Portugal, que é como tirar a carteira de motorista e se é possível fazer a equivalência da carteira de motorista do Brasil aqui em Portugal e como é que é esse processo, é um processo fácil ou não. Nós vamos falar sobre isso hoje, comigo mais uma vez, claro, e sempre, o meu querido amigo jornalista lá de Londres, Márcio Delgado. Tudo bem, Márcio? Como é que você está? Olá, Luciana, tudo bem? Olá, pessoal em casa assistindo a gente, em casa ou no trabalho, onde vocês estiverem. E sim, vamos conversar hoje um pouquinho e dar, né, Luciana, dicas, preços, custos e como tirar ou fazer a sua equivalência da carteira de motorista. Hoje nós vamos focar em Portugal, porque para a Inglaterra, no caso aqui onde eu moro, já é um pouco diferente, mudou ainda mais com a saída do Reino Unido da União Europeia, então vai ter um outro programa sobre como tirar a carteira de motorista aqui no Reino Unido, não é isso, Luciana? Exato. Hoje a gente fala sobre Portugal. No próximo programa a gente vai falar também como é esse processo na Inglaterra, principalmente agora com a saída, como disse o Márcio, do Reino Unido da União Europeia. Focando no Brasil, então, é simples, Uhum. quer dizer, relativamente simples, esse processo de quem está saindo do Brasil, vindo morar em Portugal. Se quiser fazer a equivalência da carteira de motorista, aqui a gente chama de carta de condução, aqui em Portugal. E para quem também não tem carta, pode começar do zero, ou seja, fazer todo o processo, que não é tão simples assim e demora um tempo, porque é preciso estudar, a gente já vai falar desses detalhes todos, mas só basicamente, para quem precisa saber quem pode tirar a carteira de motorista, aqui em Portugal, a lei é a partir dos 17 anos para tirar a carta de condução, a carteira de motorista, para alugar um carro. Se a pessoa estiver vindo de visita só para passear turista e for alugar um carro, é a partir dos 21, tem uma diferença aqui, ou seja, se você é residente e vai tirar a carteira, você pode, a partir dos 17 anos já pode. Se for para alugar um carro, só a partir dos 21. Mas é importante lembrar que os brasileiros também podem, portanto, solicitar essa transferência do CNH, né, pela Carta de Condução Portuguesa, e até 2019, o prazo para transferir a carteira para Portugal era de 90 dias. Uhum. Mas desde janeiro de 2020, ou seja, do ano passado, já aumentou o prazo da transferência para 2 anos, ou seja, já mudou completamente, né? De 90 dias para 2 anos, você tem esse tempo para fazer essa transferência. E para saber como é que faz a transferência, para começar, que tem que solicitar ao consulado brasileiro a declaração de autenticidade e validade do CNH. E depois esse documento vai atestar a validade da sua habilitação no Brasil e vai atestar também a categoria para a qual você é habilitado. Esse já é o primeiro processo. E depois tem vários passos que é preciso fazer, e é fácil encontrar, inclusive, essa informação online. A taxa são 30 euros para fazer essa transferência, também não é nada assim absurdo, 30 euros de taxa, e você consegue fazer essa transferência sem nenhum problema. Isso seria para fazer, portanto, a transferência. Agora, tem também, inclusive, essas informações no site. Inclusive, acho que do consulado, se você entrar, consegue algumas informações bem práticas sobre esse passo a passo. E como eu disse, não é muito, não custa muito, é 30 euros, e você consegue fazer essa transferência da sua carteira de motorista do Brasil para a carteira, ou seja, para ter também essa equivalência em Portugal. No caso, Luciana, se eu tiver, por exemplo, faz de conta que tá vindo alguém não para morar, né, em Portugal para fazer Uhum. essa equivalência ou transferência, mas se eu tiver só realmente passando uma semana ou duas, eu não preciso fazer nada, eu posso simplesmente dirigir, não posso? Pode dirigir, se você for ficar, acho que é também num prazo com menos de 90 dias. Se você for Ok, ficar mais tempo, você já teria que pedir, acho que uma carteira provisória para viagem. entendi, entendi. Agora, para poder dirigir. Agora, se você for ficar como turista, pode, por exemplo, é isso que eu estava dizendo. Se você for alugar um carro, você vai alugar, mas tem que ser maior de 21 anos, mostrar a tua Uhum. carteira de motorista do lugar de onde você vem, no caso Brasil, e você pode dirigir no tempo que você estiver aqui como turista. E aí na Inglaterra é a mesma coisa, né? Você simplesmente aluga o carro, mostra a tua carta de motorista, né? É a mesma coisa, Márcio. Isso.
Isso. Uma outra coisa que acontece aqui na Inglaterra, que as pessoas têm que lembrar, nós dirigimos de um outro lado, tá? A direção, gente, é do sentido diferente do que seria em Portugal, ou no caso, né, no Brasil. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, que aí já é uma outra coisa, não é só a questão de ter a carteira, não é, Luciano, de ser maior de 21 anos. Mas, Luciana, tem uma outra coisa também, porque você lembrou bem lembrado mesmo, que o custo, né, de 30 euros para fazer a equivalência, mas começa a ficar bem mais salgado quando tem que tirar a carteira do zero, não é isso? Com certeza, é bem mais caro, não, e não é fácil, não é rápido e é caro. Só antes da gente ir aí, eu queria só. Eu estava vendo aqui, você perguntou de quanto tempo pode dirigir, né? Se você for vier como turista. Na verdade, são 183 dias que você pode dirigir com a sua carteira brasileira, contando da data de entrada em Portugal. Portanto, se Uhum. entrou amanhã, começa a contar amanhã, você tem 183 dias para No usar a caso, tua 6 meses. carteira e passear por terras lusitanas. Agora, se você for morar aqui, você tem como fazer essa transferência do seu CNH ou tirar a carteira de motorista de Portugal, obviamente, mas aí você tem esse prazo de 2 anos para o fazer. E aí depois você tem que mostrar o seu número fiscal, ou seja, que você é residente em Portugal, etc, etc. E aí, como eu disse, tem esses passos também mais explicadinhos para entrar no Instituto de Mobilidade dos Transportes, o IMT. No site também Uhum. deles tem toda a explicação. Portanto, IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes em Portugal, e você tem essas informações também. Agora, para tirar a carteira de motorista em Portugal, é bem mais caro e demora bem mais tempo. Média mais ou menos 500 euros, 600 euros, se você for colocar tudo junto. E pode demorar de 3 a 4 meses, porque você tem que frequentar as aulas, você tem que frequentar aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas são 28 aulas de 50 minutos e aulas práticas, 38 aulas de 50 minutos. E depois tem que fazer um exame prático do IMT, que é o Instituto de Mobilidade e dos Transportes. Então, o primeiro passo, normalmente, é você procurar um lugar que ensinem que dê as aulas e aulas práticas e teóricas de condução e pagar esse valor. Aí você tem que comprar um livrinho, tem que estudar aquilo tudo, realmente estudar as leis, estudar. E é muito. E assim, eu acho um pouco. Eu fiz isso aqui, porque a minha carteira de motorista do Brasil estava caducada, a minha Uhum. carteira de motorista de Nova York estava caducada e eu tinha que ter uma carteira em Portugal, então eu tive que fazer do zero, como se eu nunca tivesse dirigido na vida, o que é muito chato e muito desagradável. E você tem esse livrinho, você realmente tem que estudar. E para a gente que vem do Brasil, assim, o português é complicado. E o português da prova teórica também. Então, às vezes, você não entende. Mesmo para um português é complicado, imagina para um brasileiro, que a gente tem muitas diferenças, né, na hora de escrever e de ler. Então, assim, não é um processo fácil. Assim, eu recomendo quem puder fazer a transferência, quem tiver a carteira, fazer a equivalência, porque eu fiz por esse outro caminho, porque eu não tinha muita opção na altura, e não é fácil. Além de ser dispendioso, porque é caro, não é nada E barato. demora, né? É uma coisa que leva tempo, Luciana, como você falou, são muitas aulas envolvidas e é tanto custo, 30 euros aqui, 15 euros ali. Quando vai somando 40 tudo, euros ali. pois é, inclusive, Luciana, vamos ver, para o pessoal em casa entender de onde é que tá vindo esses custos, quando a Luciana falou assim, é uma média assim de 600 euros quando você soma as aulas e as taxas e tal. De onde é que vem esses custos? Então, é por isso que custa tão. Olha só os custos, gente. O custo de uma carteira de motorista na Europa é alto, e em Portugal não é diferente. Embora o preço das horas de aulas exigidas possa variar, dependendo de qual cidade você mora, quem estiver pensando em tirar uma carteira de motorista em Portugal deve ficar de olho nos seguintes valores. O exame médico custa a partir de 15 euros. Há ainda uma taxa para o livro de leis, que custa 20, e um outro exame exigido é o exame teórico, que custa também 15 euros. Há ainda a taxa do exame prático, que custa 30, mas antes da entrada na emissão da sua carta, o que também vai custar 30 euros,
Vale lembrar que você vai ter que fazer 28 horas de autoescola, o que vai te custar aproximadamente mais 500 euros. Ou seja, somando todos os custos envolvidos, é bem provável que a sua carteira de motorista em Portugal vá custar mais de 600 euros, mesmo que você passe na primeira tentativa. E ainda tem isso que você falou, Márcio, muito bem lembrado aqui no nosso vídeo, que isso se você passar de primeira. Porque se você tiver que repetir, se não passar na prova teórica ou na prática e ter que fazer de novo, são mais Uhum. custos. E, É. e é alto, já não me lembro. Eu, por acaso, na teórica, tive que na teórica não. Foi na teórica, eu tive que fazer de novo a teórica. E Uhum. foi mais, sei lá, já não me lembro, mas foi mais. Agora eu também não sei quanto que é, porque às vezes muda, né? Por ano já tem anos. Mais 100 euros ou mais 200 euros é uma fortuna. Só É. porque você vai ter que repetir a prova, entende? A teórica, a prática eu passei de primeira. E a Luciana, teórica é difícil. como é que é em Portugal? Aqui em Londres, nem todo brasileiro tem carro, tá? Muita gente, até inglês mesmo, você conhece ingleses e tal. Eles não dirigem, eles usam o transporte público que é muito bom. Mas Portugal é diferente, eu não sei. Como é que é isso? Todo mundo, ou a maioria das É pessoas, diferente. elas têm carro? Porque assim, aí na Inglaterra o transporte é muito mais eficaz e tem Uhum. muito mais linhas, muito mais conexões do que, como em Nova York, por exemplo, o metrô, né? Aqui não, aqui você tem bem menos opções, os transportes públicos não funcionam tão bem quanto na Inglaterra. E o espaço entre os comboios, né, do metrô, os Uhum. carros do metrô, demoram, os autocarros estão sempre muito cheios, inclusive agora por conta da pandemia teve muita reclamação porque os ônibus, os autocarros, como a gente chama aqui em Portugal, estavam lotados e as pessoas não conseguiam ter a distância, porque Uhum. isso era normal, os vês vinham ali que nem sardinha. Só que agora ver como sardinha é um risco de saúde para todo mundo, né? Muito sério, Então, é. tiveram vários protestos e reclamações, e o governo estava tentando fazer como é que mudar essa situação, ou seja, é um problema que já vinha se arrastando. É, então, assim, muita gente que mora fora do centro de Lisboa acaba por ter que ter carro, porque não é tão prático assim pegar, eu moro 50 minutos daqui de Lisboa, tranquilo pegar um transporte. Não, não é tranquilo, como por exemplo em Londres é. Você pega uma linha de É. metrô ou de repente faz uma troca só, uma transferência, né? E já tá Uhum. rapidinho. E você sabe que você tem várias saídas, de vários horários, não sei o quê. Aqui não é assim. Então, as pessoas acabam por ter carro, o que também não é barato, porque carro em Portugal não é barato comprar carro em Portugal. E os seguros, enfim, não é barato, não é barato ter carro. Comprar é um dos lugares mais caros para comprar. Se você for na Espanha vizinha, é muito mais barato do que comprar aqui. É um dos lugares mais caros para comprar por causa dos impostos aqui em Portugal. Além do combustível, que também é caro. Então, assim, também Uhum. não é prático ter carro. Então você fica meio assim, não é prático e não é barato. É. As taxas são tão Depois altas tem, aqui, Luciana. depois tem imposto para automóvel, é imposto em cima de imposto, É. depois onde parar o carro. Se você for parar numa garagem aqui no centro de Lisboa, por exemplo, aqui pertinho da minha casa, 120 euros por mês, pelo menos, se for para deixar o Nossa. carro. Então, assim, é custo em cima de custo. Em Por outro cima de lado, os custo. transportes também não funcionam tão bem. Então, a pessoa fica, às É. vezes, meio assim. Então, assim, muita gente acaba por ter carro, ainda mais quando você tem filho, pela praticidade, justamente por conta disso, porque você não vai ficar contando muito com transporte público. Então, você acaba Uhum. por ter carro. Então, você acaba por ter que ter a carteira de motorista, E que Luciana, é quem chegou há pouco que é tempo? muito burocrático. E só É. antes de eu te responder, Márcio, assim, é bom a gente lembrar que assim, a carta da primeira aula que a pessoa tem numa escola aqui, né, de condução, da primeira aula até a carta, de ter a carta em mãos, leva em média de 3 a 4 meses. Entendeu? É um Aí depois você tempo, tem né, uma carta Luciana? provisória, que tem muito tempo. Depois você tem uma carta provisória de 3 anos, e em caso de não cometer nenhuma infração grave nesse período de 3 anos, aí você pega uma carteira definitiva que tem validade até os 50 anos. Uhum. É, O que enfim, eu ia te mas perguntar, o que eu ia te perguntar é é um da processo pra- longo.
Para quem estiver chegando agora, sabe, Luciana, assim, que de repente ou perdeu ou não tem mais a do Brasil, ou nunca tirou no Brasil, e vai fazer essa do zero, né? Que a gente comentou que vai sair lá Uhum. por em torno dos seus 600 euros. Quando eu estava fazendo a pesquisa contigo para o programa de hoje, eu notei uma diferença de preço absurda. Claro que varia de cidade para cidade, mas será que dá para confiar nesses que são tão mais baratos do que a média? O que você recomendaria, você que tem experiência, você que mora aí? Como é que a gente encontra né, essas autoescolas, umas que a gente pode confiar, que sabe que vai passar de primeira para não ter que pagar mais ainda? É assim, eu. Isso é complicado, porque assim, essas autoescolas, eu tenho assim um pé atrás, mas eu Uhum. acho que como é que fala aquela expressão, quando o santo, você desconfia do santo, quando o milagre é muito, tem uma coisa assim, né? Mas Quando quando, quando é barato demais para ser verdade, quando é bom demais para ser verdade, provavelmente. quando esmola é muito, o santo desconfia. Tá aqui o Rodolfo me dizendo aqui no meu ouvido, o nosso Rodolfo Flávio Cacá, o nosso diretor. É isso mesmo, Rodolfo. E o Rodolfo é português. Mas é mesmo É. isso. É quando a esmola é alta, o santo desconfia. Então, assim, é uma média, isso que a gente fez, esse cálculo dos 600 euros, é uma média. Obviamente, às vezes, uma autoescola promove uma pequena promoção, em vez de você pagar os 500, você paga 350, ou te dá a taxa de inscrição e você não paga não sei o quê. Tem ali, obviamente, uma margenzinha entre uma outra escola e outra, Uhum. mas ronda nesses valores. E essas autoescolas são todas mais ou menos assim, todas conectadas, entendeu? Então, assim, não tem muita diferença de preço, então não caia muito, tipo assim, se está muito barato, vou nessa. Eu acho que é bom fazer uma pesquisa. O que eu fiz foi isso, fiz mais ou menos uma pesquisa de preços, mais ou menos na área que eu moro em Lisboa, na altura eu não morava aqui, morava numa outro bairro, numa outra zona, mas e também, obviamente, tem a ver com a comodidade, né? Se é perto da tua casa, não é perto, se é fácil de você ir ou não. Eu não sei agora como é que está sendo isso por conta da pandemia, mas eu sei que eu tenho Verdade. visto autoescolas, autoescolas com as pessoas dirigindo, né? Você vê aqueles carros escrito autoescola, tal, não sei o quê, e tá todo mundo com a máscara, tá o professor e tá Uhum. o aluno com a máscara. Não sei como é que as aulas presenciais têm sido, ou se tem sido só online. Eu fiz muitas das minhas aulas online, na altura, você tinha essa opção na minha autoescola, eu consegui fazer muita coisa Que online. bom. E isso facilitou muito também a minha vida, porque estar presencialmente num lugar é muito complicado, ainda mais agora. Então, acredito que tenha outras formas nesse momento de você fazer essas aulas teóricas online. Depois, pronto, as práticas tem que ter mesmo que acontecer, né? Com todas as máscaras e gel e tal, não sei o quê. Mas o que eu recomendo é procurar fazer uma média de preços. A gente já deu aqui um pouquinho desse passo a Sim. passo e desses valores para as pessoas terem uma ideia. Agora, eu também recomendo para quem já tem a carteira de motorista no Brasil e estiver vindo para Portugal morar, fazer a transferência. É mais barato, é mais rápido, menos burocrático, tem um pouquinho de burocracia, mas é menos burocrático e seria, na minha opinião, o ideal. Eu só não pude fazer porque a minha do Brasil estava caducada. E ir ao Uhum. Brasil, fazer a minha de novo, ia dar mais trabalho, ia mais burocrático do que eu fazer esse processo que dura entre 3 e 4 meses e pronto, custa mais ou menos 600 euros. Acabei por ter que desembolsar esse dinheiro que eu não queria. Portanto, eu recomendo quem Sim. tiver carteira para fazer a transferência. E nesses passos que também nós já falamos aqui no programa. E quem não tiver a carteira do Brasil, realmente vai ter que fazer esse processo, procurar uma autoescola, pagar esse dinheiro que custa mais ou menos os 600 euros com todas as taxas incluídas e passar por esse processo. E não esqueçam, gente, quem depois tiver a carteira provisória, não esqueça de ver a data para quando tiver que renovar para permanente, que foi o que aconteceu comigo e eu perdi o prazo. Então, Porque fiquem depois que atentos perder o também. Isso prazo é uma fica boa caro, dica. né, Luciana? Depois tem que fazer quase tudo de novo. Tem que pagar não sei mais o É, que, não sei mais o que, é. enfim. Então, fiquem atentos. Luciana, que bom, né? Descobrir mais informação. Obrigado por hoje. Pessoal, você que está em casa assistindo, o Olá Europa, não esquece, também estamos nos canais sociais. Olá Europa TV no Facebook, Olá Europa TV também no Instagram. Vai lá, segue a gente, mas independente de qual mídia social que você escolha para nos seguir, não esquece aqui no YouTube de ativar o sininho de notificações para que você receba em primeira mão informação assim que um episódio novo aqui do Alô Europa subir aqui na plataforma
aqui no YouTube, não é isso, Luciana? Com certeza. E só para lembrar, gente, mandem sugestões de temas, o que vocês quiserem saber sobre a Europa. Eu e o Marcos, a gente está aqui para dar essa informação. Portanto, podem mandar sugestões, perguntas e obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. O Olá Europa de hoje fica por aqui. Vejo vocês em um próximo programa.